A desnutrição, ela pode estar relacionada à fome e à insegurança alimentar. A insegurança alimentar ocorre quando a pessoa não tem acesso regular a alimentos suficientes para manter uma vida ativa e saudável. Já a fome é o estado fisiológico resultante da falta de ingestão alimentar necessária para suprir as necessidades energéticas. Além disso, a fome pode causar sensações de mal-estar, desconforto, fraqueza e até dores devido à privação alimentar. Definição da desnutrição. A desnutrição é um estado resultante da falta de ingestão ou absorção de nutrientes, que origina alterações na composição corporal, diminuição da massa livre de gordura e na massa corporal celular, que podem ocasionar em uma diminuição na função física e mental, além de desfechos metabólicos desfavoráveis. Desequilíbrio energético na desnutrição. Ele é gerado pela baixa ingestão de macronutrientes e micronutrientes, que são necessários para a manutenção e reparo dos tecidos, podendo gerar perda de peso e, em conjunto a ela, pode ocorrer a inflamação, o hipermetabolismo e o hipercatabolismo. O que são eles? O hipermetabolismo é o metabolismo do corpo acelerado, ele começa a queimar quilocal muito fácil e muito rápido. O hipercatabolismo geralmente vem de patologias. Um ótimo exemplo é o excesso de treinos, onde seu corpo não consegue suprir a demanda de nutrientes, ou seja, seu corpo gasta energia muito mais rápido do que ele está sendo consumido. Etiologia da desnutrição. Então, a desnutrição, como já foi falado, ela é causada por um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético ele pode ser causado por uma situação contínua de baixa ingestão alimentar, então, nesse caso, a pessoa não está se alimentando, ou também nós podemos ter o caso de aumento das necessidades energéticas. Então, por exemplo, se uma pessoa ela está com uma doença como trauma, doença inflamatória, queimaduras, isso vai aumentar a sua demanda energética, vai aumentar o seu GET. E isso, por si só, pode levar à desnutrição. Mas o que acontece muito em hospitais é que o paciente ele está com essa patologia de base, aumenta o seu valor energético, aumenta o seu gasto calórico, porém, ele continua com uma ingestão baixa de alimentos. E isso, combinados, esses dois associados, pode levar à desnutrição também. A má digestão ou absorção, então nesse caso a pessoa ela está se alimentando, porém, devido a alguma condição patológica, ela não está conseguindo digerir ou absorver esses nutrientes que estão sendo consumidos. Alteração no mecanismo de transporte ou utilização dos nutrientes. Então, aqui novamente, a pessoa está consumindo esses alimentos. Porém, devido à ausência de alguma enzima ou algum hormônio, né, que é o caso dos pacientes com diabetes tipo 1, que eles estão consumindo a glicose. A glicose está ali no sangue deles, porém, eles não produzem a insulina para poder captar essa glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula. É a mesma coisa nesse caso. Devido à ausência de alguma enzima ou hormônio, eles não conseguem captar esses nutrientes que estão fora da célula e colocar para dentro da célula. Prevalência da desnutrição. De acordo com os dados apresentados, pacientes de grupos heterogêneos e idosos apresentam uma prevalência de desnutrição que varia de 37,8% a 78,1%, mostrando um risco elevado nesses casos. Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca têm um risco menor, mas ainda relevante, com prevalência entre 5% e 20%. Pacientes que passaram por transplante de fígado apresentam uma taxa de desnutrição de 52,6%, o que indica a necessidade de suporte nutricional adequado. Lesão renal aguda está associada à maior taxa de desnutrição, atingindo 82% dos pacientes, o que pode agravar o quadro clínico e dificultar a recuperação. Esses dados reforçam a importância do acompanhamento nutricional em pacientes hospitalizados, pois a desnutrição pode impactar diretamente a resposta ao tratamento e a recuperação. Metabolismo da desnutrição. O trato gastrointestinal, como qualquer outro músculo, se você não movimenta, ele atrofia, ele reduz seu funcionamento. Isso pode gerar a hipotrofia das velocidades, hipomotilidade intestinal e enzimas da margem escova. Então, lá no intestino delgado, que é a nossa última etapa da digestão, a absorção dos nutrientes, que ocorre justamente por conta das velocidades das enzimas da margem escova, se ele estiver atrofiado, nós vamos ter uma má absorção dos nutrientes. Quando atrofia o trato gastrointestinal, os órgãos anexos também são atrofiados, né? O pâncreas e o fígado, eles vão reduzir seu funcionamento. No caso do pâncreas, ele reduz a produção de hormônios e enzimas, que vai gerar a má absorção e captação dos nutrientes. Já do fígado, ele produz os ácidos biliares, né? Então, vai haver a redução da produção de ácidos biliares, e o nosso corpo, para poder compensar essa redução, ele aumenta a produção de ácidos biliares conjugados, que pode chegar até ser tóxicos para nós. Lá no estômago, quando ele é atrofiado, ocorre a hipocloridria gástrica, ou seja, ele diminui a produção de ácido clorídrico, a hipomotilidade intestinal, então ele começa a se movimentar um pouco menos, e deficiência imunológica, ele começa a secretar menos IgA, né, que é a imunoglobina secretada pelo estômago. Isso tudo vai gerar o quê? Um supracrescimento bacteriano no intestino delgado. Por quê? O ácido clorídrico, ele não só tem função de ativar enzimas, mas também vai ter a função de proteção de contaminação. Então, uma vez que eu estou produzindo menos ácido clorídrico, mais chance desse paciente se contaminar com alguma bactéria. Por isso que pacientes desnutridos têm muito risco com infecção, porque ele vai estar ali com o seu sistema imunológico mais enfraquecido. Esse supracrescimento bacteriano no intestino delgado pode afetar a produção dos ácidos biliares conjugados, porque elas podem decompor esses ácidos biliares, né? E isso tudo, novamente, vai levar o quê? Todos esses fatores vai levar a má absorção dos nutrientes, vai levar a esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes, e aumentando a desnutrição. Resultados da desnutrição. A progressiva deterioração nutricional altera as funções cardíacas, respiratórias, intestinais, renal e imunológica.
Há também as alterações hormonais na desnutrição, a insulina diminuída, o aumento do GH, o aumento da síntese proteica, a diminuição da síntese de ureia, o aumento da lipólise e a diminuição da captação da glicose pelos tecidos. Há a diminuição da somatomedina, a diminuição da síntese proteica muscular e da cartilagem, diminuição da síntese de colágeno e diminuição da lipólise. Há também os hormônios da tireoide. O T4 ele vai de normal ou vai diminuindo. Aí tem a oxidação da glicose. Já o T3 diminuída, há o gasto energético basal. Há também a diminuição da gonadotrofinas, que seria a amenorreia. A catecolamina, ela fica normal na desnutrição, mas ela pode haver um aumento da lipólise e da glicogenólise. Na desnutrição também tem a remina. Ela tem um aumento da retenção do sódio e da água, consequentemente, ela contribui para o aparecimento de edemas. Alguns resultados causados pela desnutrição: a morte. Edema pulmonar com broncopneumonia, sepse, gastroenterite, desequilíbrio hidroeletrócitos. Alguns resultados da desnutrição: aumenta o risco da morbidade e mortalidade, diminui a funcionalidade molecular, fisiológica e motora, afetando assim a qualidade de vida, aumenta o tempo de permanência no hospital, causando alguns custos adicionais e aumento de frequências de internações recorrentes. O diagnóstico da desnutrição, muitas vezes, ele não é realizado corretamente, porque existem protocolos variados que podem gerar diferenças na taxa de prevalência. Como, por exemplo, pode envolver a perda de apetite, até a avaliação da composição corporal e exames laboratoriais. Marcadores como a pré-albumina e a albumina não são ideais para o diagnóstico, pois eles relacionam mais a inflamação do que a desnutrição, e não respondem bem a terapias nutricionais. Alguns fatores que indicam risco de desnutrição são, como exemplo, o calórico insuficiente, perda de peso não intencional, perda da massa muscular e de gordura corporal, a retenção hídrica e a diminuição de funcionalidade. Se um ou mais desses fatores estiverem presentes ali, há uma suspeita de desnutrição. Além de que ela pode ser classificada em primária, secundária ou terciária, além de aguda, que é associada à deficiência de proteína, ou crônica, ligada à deficiência energética. A identificação precoce da desnutrição é essencial para evitar complicações e deve ser feita de meio de rastreamento nutricional e avaliação adequada. Agora eu vou falar os 3 tipos de desnutrição. A desnutrição primária ocorre quando há falta de ingestão adequada de alimentos. Isso acontece, por exemplo, em situações de pobreza, insegurança alimentar ou fome prolongada. Já a desnutrição secundária, nesse caso o problema não está na falta de comida, mas sim doenças que impedem a absorção ou a utilização dos nutrientes, como câncer, doenças intestinais ou infecções graves. A desnutrição terciária é a mais grave e ocorre quando um paciente já desnutrido recebe um tratamento inadequado, como uma realimentação muito rápida, podendo levar a complicações metabólicas sérias. A desnutrição também é classificada conforme diferentes critérios, cada um associado a um CID, Código Internacional de Doenças. As 2 primeiras classificações mencionadas na tabela eram mais comuns no passado, especialmente para diagnosticar desnutrição em crianças. O COSH-COR é caracterizado por desnutrição severa, com deficiência proteica, resultando em edema e outras complicações metabólicas. Já o marasmo está associado à desnutrição energética crônica, levando à perda extrema de peso e massa muscular devido à privação calórica geral. Atualmente, é mais utilizado o termo desnutrição energético-proteico-calórica, que pode ser classificado como leve, moderada ou grave, além de ser definida como aguda ou crônica, dependendo da duração e da gravidade do quadro. Terapia nutricional. A terapia nutricional é definida pela EMTN, que é a Equipe Multiprofissional de Nutrição. Ela é composta pelo médico nutrólogo, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista e, em alguns casos, pode ter a participação do psicólogo. Esses 3 últimos, o fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo, eles não são obrigados pela legislação. Então, será essa equipe que ficará responsável pela elaboração e implantação do plano nutricional desses pacientes. Esse plano nutricional ele deve incluir as seguintes informações: requisitos de energia, nutrientes e fluidos, métodos nutricionais mensuráveis de curto e longo prazo, que para definir esses 2 requisitos, é necessário levar em consideração a condição clínica do paciente, considerando se a doença é aguda ou crônica, e além da patologia de base, porque nós sabemos que para cada patologia tem um plano dietoterápico específico. Por isso que antes de iniciar a terapia nutricional, é essencial utilizar o peso atual do paciente como referência para calcular suas necessidades nutricionais. Aqui na imagem tem uma tabela de recomendação de como fazer esse cálculo de recomendações nutricionais conforme o peso atual do paciente. Além dessas informações, deve conter também instruções para a implementação de forma específica da terapia nutricional, a via mais adequada de administração e o método de acesso nutricional, duração prevista na terapia, parâmetros de monitoramento e avaliação e a orientação de alta. A terapia nutricional ela é dividida em 3 tipos: a oral, enteral e parenteral. Aqui nesse fluxograma nós vamos mostrar quando podemos iniciar cada uma delas. Então, a primeira coisa, o paciente ele chega lá no hospital, nós vamos realizar a triagem e a avaliação nutricional. Depois disso, vamos identificar se ele está com risco nutricional ou desnutrição. Aqui nós fazemos a seguinte pergunta: a ingestão alimentar dele está insuficiente a 50% durante 5 dias? Caso esteja, nós elaboramos um esquema alimentar e inclui uma suplementação oral, podendo ser hipercalórica, hiperproteica, tudo isso vai ser determinado pela
patologias de base do paciente e a condição dele. Depois dessa implementação, nós vamos reavaliar ele em 7 dias. Se a ingestão alimentar dele continuar sendo insuficiente, é importante a gente discutir com a equipe multiprofissional para poder iniciar com a terapia enteral. Se caso a enteral seja suficiente, depois a parenteral. Porque assim, a terapia nutricional sempre vai na ordem mais fisiológica. A gente começa pela oral. Oral não deu certo, a gente vai para enteral. Enteral não deu certo, a gente vai para parenteral. Se caso você implantou esse esquema alimentar, a suplementação 2 vezes por dia, a ingestão alimentar não continuou insuficiente, né, ele conseguiu se adaptar bem, vai manter a conduta e seguir com acompanhamento e avaliação semanal e depois vai ter a orientação de alta. Caso a ingestão alimentar não esteja insuficiente a 50% durante 5 dias, nós podemos manter a dieta padrão hospitalar, incluir a suplementação oral 1 a 2 vezes por dia. Depois disso, a gente vai reavaliar ele em 7 dias. Se em caso, nesses 7 dias, a ingestão alimentar for insuficiente a 50%, né, depois dessa segunda reavaliação, nós voltamos e elaboramos o esquema alimentar e a suplementação 2 vezes por dia. Aí a gente reavalia depois, em 7 dias, e vê, ingestão alimentar continua insuficiente? Se sim, discutir com a MTN para a implementação da enteral ou parenteral. Se não, manter a conduta e seguir a reavaliação semanal. Caso você manteve a dieta padrão alimentar, incluiu a suplementação, reavaliou em 7 dias, viu que a ingestão alimentar dele está normal, não está insuficiente, aí você vai manter a conduta, seguir o acompanhamento e a avaliação semanal e depois seguir com a orientação de alta. Terapia nutricional enteral. Como a gente já tinha falado lá no fluxograma, a terapia nutricional enteral, ela pode ser atrasada quando o paciente está com baixo risco nutricional, bem nutrido, ou naqueles cuja recuperação da ingestão oral seja esperada dentro de 5 a 7 dias após a admissão. O início precoce dela, né, que deve ser iniciado entre 24 a 48 horas, é indicado para pacientes, especialmente internados na UTI, de alto risco nutricional ou desnutridos. Nós devemos tomar cuidado com a terapia nutricional enteral com aqueles pacientes com alto risco de síndrome da realimentação ou que apresentam sintomas gastrointestinais de intolerância. Terapia nutricional parenteral. Então, como eu já tinha falado lá no fluxograma, a terapia nutricional tem que seguir uma ordem fisiológica. Primeiro a oral, depois a enteral, se caso não der certo a enteral, a parenteral. Quando eu vou indicar a parenteral de primeira? Quando esse paciente tiver com trato gastrointestinal não funcionando. Então, por exemplo, ele tem uma fístula ou uma doença inflamatória grave no intestino. Para esses pacientes, a gente já indica a nutrição parenteral logo de cara. Por quê? A gente já sabe que o trato gastrointestinal dele não vai conseguir absorver, ter uma boa absorção dos nutrientes. Então, em caso de pacientes bem nutridos e estáveis, a gente pode implementar a terapia nutricional parenteral em 7 dias, se a ingestão oral ou enteral for inferior a 50% do consumo dele, né, do consumo que parte dele. Se ele estiver em risco nutricional, implementar de 3 a 5 dias depois de ter implementado a via oral ou enteral. Então, aqui novamente a gente fala, parenteral é o último dos casos. Pacientes com desnutrição moderada ou severa, iniciar a terapia nutricional o mais rápido possível, quando a ingestão oral ou enteral for insuficiente ou inviável, que é naqueles casos que eu tinha falado do trato gastrointestinal dele não estar funcionando. E paciente com instabilidade metabólica severa, adiar a terapia nutricional parenteral até que as condições metabólicas sejam estabilizadas. Então, existem pacientes que são internados na UTI que estão utilizando, por exemplo, drogas de ressuscitação. Nesses casos, o recomendado é esperar ele se estabilizar e depois iniciar a terapia nutricional parenteral. Monitoramento da terapia nutricional. Então, a gente implementou a terapia nutricional desse paciente, a gente tem que monitorar, acompanhar ele. Nós devemos avaliar a presença de síndrome da realimentação, avaliar a aceitação e a tolerância do suplemento indicado diariamente, suspender a terapia nutricional oral quando a ingestão alimentar dele for maior que 75% do GET dele, por 5 dias consecutivos. Na falência da terapia nutricional oral, discutir, né, com a MTN a implementação da enteral ou parenteral. Aqui, nesses quadros que eu vou mostrar a seguir, é do Manual de Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar, elaborado pelo Ministério da Saúde, e ele vai mostrar as fases do tratamento nutricional. A primeira fase é o período de estabilização. A gente identifica a desnutrição e uma imunodeficiência, e nessa fase o indivíduo não tolera grandes volumes, requer uma suplementação de micronutrientes, prevenir e tratar as complicações metabólicas e eletrolíticas. E aí, nesse caso, a gente vai corrigir a deficiência específica e iniciar a alimentação. Importante aguardar a estabilização clínica e metabólica, como eu já tinha falado anteriormente. Na fase 2 é a etapa de reabilitação. Então, o paciente já está com estabilidade clínica e a gente vai implementar a terapia nutricional, que o objetivo é recuperar o estado nutricional do paciente. Alimentação com uma alimentação adequada e estimulação motora e emocional. Nessa fase, o indivíduo está estável clinicamente e inicia a fase anabólica. Portanto, é o momento de ofertar uma dieta hipercalórica e hiperproteica em caso de desnutrição. Gente, lembrando que isso aqui é uma recomendação. Cada caso é um caso e você vai implementar a terapia nutricional conforme a condição clínica daquele paciente. Aqui, nessa etapa que a gente implementou a terapia nutricional, é muito importante também nós avaliarmos o peso desse paciente. Então, a gente implementou a terapia nutricional quando esse paciente estava com baixo peso. Se houve um aumento de peso, nós temos que readaptar essa terapia nutricional, né? Recalcular o GET dele, né? A quantidade de calorias, a quantidade de proteínas, lipídios, carboidratos, enfim.
tudo isso, né, refazer esses cálculos nutricionais conforme o novo peso dele. Então, o peso é muito importante avaliar o ganho de peso. Você pode avaliar com a enfermagem ou até mesmo com o próprio paciente ali. É importante avaliar o peso de 3 em 3 dias. Por que isso? Porque assim, quando o paciente ele tem um aumento de peso, ele aumenta suas necessidades nutricionais. Se caso você não faça o cálculo novamente com esse novo peso do paciente e continuar com o cálculo anterior, quando ele iniciou a terapia nutricional, ele vai retroceder todo o tratamento dele. Então, é muito importante avaliar o peso a partir do momento que você implementa a terapia nutricional. Na fase 3 é o segmento ambulatorial e domiciliar. Então, esse paciente já teve alta e a gente vai continuar o tratamento para prevenir recaídas. A orientação de alta também é um detalhe muito importante, porque, por exemplo, se o paciente ele sair dali do hospital com uma dieta interal, o acompanhante desse paciente tem que ter uma explicação bem detalhada, porque a maioria desses acompanhantes, eles não vão ter o conhecimento necessário para poder entender quais cuidados que eu vou ter com essa dieta interal. Então, a orientação de alta, ela deve ser bem detalhada, bem explicada, para que esse acompanhante ele possa entender como implementar essa terapia nutricional em casa e assim o paciente evitar ter recaída, retroceder no tratamento dele. Porque caso seja uma orientação de alta que não seja bem explicada, que não seja eficiente, esse acompanhante ele não vai entender o tratamento do paciente. Consequentemente, esse paciente ele vai voltar para o hospital. A síndrome de realimentação. Nós vamos dar uma breve explicada do que é a síndrome de realimentação, já que foi um assunto abordado aqui no vídeo. Então, ela é um conjunto de alterações metabólicas e eletrolíticas que ocorrem devido à reintrodução de calorias após um período prolongado de jejum. Isso pode acontecer por meio da dieta interal, oral ou parenteral. Quando o nosso corpo fica em jejum por 24 horas, ocorre o aumento do glucagon, a ativação da glicogenólise hepática e redução da secreção de insulina. Após 72 horas, de 3 dias, ocorre o aumento da gliconeogênese e redução da glicogenólise hepática. A partir desse momento, o organismo passa a utilizar ácidos graxos livres como principal fonte de energia. Ocorre também o aumento do hormônio de crescimento GH, que aqui nesse momento não vai ser para poder aumentar a massa magra, e sim para preservar os tecidos, e a elevação do cortisol. O jejum prolongado provoca perdas de massa magra e eletrólitos, principalmente fósforo, magnésio e potássio. Quando ocorre a reintrodução rápida de alimentos, quando esse paciente que estava em jejum prolongado e a gente já inicia a terapia nutricional, isso pode ocasionar um aumento da secreção de insulina, que leva consigo magnésio, potássio e fósforo para o meio intracelular, e isso ocorre porque o aumento da glicose exige a participação desses eletrólitos como cofatores na glicólise. Como resultado, pode haver deficiência grave desses micronutrientes, além da tiamina, que também é um cofator na glicólise, e isso pode levar à falência respiratória, arritmias cardíacas e disfunção neurológica grave. Por isso, que quando o paciente está no jejum prolongado, nós nunca devemos iniciar já com o valor energético total dele, e sim iniciar com 25% desse VET e aumentar gradativamente durante 3 a 5 dias. Além disso, não se deve esperar repor os eletrólitos antes de iniciar a dieta. O ideal é que a reposição ocorra simultaneamente à realimentação.